Fala aí, gente! Boa tarde! Espero que todos estejam bem. Mais uma aula aqui, estou de volta, né? E hoje trouxe uma aula que vai ser dividida em duas partes, tá bom? Essa primeira parte serão exercícios relacionados à biologia do setor A, e a próxima aula, que quando terminar essa já pode ver, vai ser relacionada à biologia do setor B. Tá? Então são apenas exercícios para a gente treinar. Tá? O meu intuito aqui é pegar, trazer alguns exercícios discursivos, né? Para a gente escrever e entender mais ou menos como é que funciona. Tá bom? Eu fiz essa enquete no Instagram, todo mundo votou para ter essa aula, então trouxe ela aqui. Então espero que gostem, espero que ajude. Tá bom? Qualquer coisa depois é só me mandar mensagem que eu ajudo. Tá bom? Então vamos começar. Boa aula aí para todos. E vamos lá, são 5 exercícios de cada setor. Tá bom? Então vamos começar. Bom, o exercício 1 da Unicamp aqui de São Paulo, ele fala assim, ó, as funções das células estão relacionadas com a sua estrutura e com sua atividade metabólica. Apresenta-se abaixo uma tabela em que estão discriminadas em porcentagens as extensões de membranas de algumas organelas de duas células, A e B, provenientes de dois órgãos diferentes. Tá. Então aqui está a tabela. Tipo de membrana nós temos aqui, então, a membrana do retículo endoplasmático rugoso, do retículo endoplasmático liso, do complexo de Golgi, da membrana externa da mitocôndria e da interna da mitocôndria também. Duas células, porcentagem em cada uma. Então, só um parênteses aqui, a aula de organelas talvez saia um pouco mais para frente. Tá? Ainda não sei, mas se der certo eu posto para vocês. Tá bom? Então aqui é mais para a gente treinar. Então, vamos ver o que o exercício pergunta, né? Então, ó, compare os dados das células A e B e indique em qual delas predomina a atividade de destoxificação e em qual predomina a atividade de secreção. Justifique, tá? Então, o que a gente tem que ver? No resumo que eu postei já de organela, já está aí no link, destoxificação, ela é característica de qual, né? De qual organela? Se a gente pensar, ó, é um dos retículos, tá? O retículo endoplasmático rugoso ele tem ribossoma aderido à membrana dele, logo produz proteína. Então o retículo endoplasmático liso fica com a parte de lipídio e a parte de destoxificação. Aqui tem a pergunta B que eu já vou ler. Tá? Então, ó, a parte de destoxificação é do retículo endoplasmático liso, que predomina na célula A do que na B. Né? Na B é menor que 1. Então, na A que vai predominar essa atividade. E pergunta também a atividade de secreção. A atividade de secreção é ligada ao complexo de Golgi, que então é da célula B. Então, aqui está a resposta. Ó. Na célula A predomina a atividade de destoxificação, pois a célula tem a membrana do retículo endoplasmático liso bem desenvolvida. Tá? Se a gente comparar aqui, né, dá para perceber. E na célula B, a atividade de secreção, pois a membrana do retículo endoplasmático rugoso e do complexo golgiense são bem desenvolvidas. Ele citou aqui também o retículo endoplasmático rugoso porque o complexo de Golgi e o HER, né, que é o retículo endoplasmático rugoso, estão ligados, né? Por isso, mas complexo golgiense é o foco aqui. Tranquilo, né? Então vamos para a letra B. Experimentos bioquímicos realizados com os dois tipos de células mostraram que a célula A apresentava metabolismo energético. Parou aqui e lembrou que metabolismo energético tem a ver com a mitocôndria. Tá? Então apresentava metabolismo energético mais elevado do que o da célula B. Como resultado desses experimentos, pode ser confirmado a partir dos dados fornecidos pela tabela. Então olha aqui. Se a gente pegar aqui, ó, essas duas partes da mitocôndria, a gente tem duas, hein? Ó, vou marcar aqui com marca texto, ó, temos esta membrana externa e a membrana interna. Mas Henrique, eu não sei a diferença das duas, tá? Não, o exercício não está perguntando a diferença, né? Ele está perguntando uma característica geral do metabolismo energético. O que você percebe, ó? A membrana externa é mais desenvolvida na célula A e a B também. Por isso que a célula A tem o metabolismo energético mais elevado. Então, ó, por conta disso, ó, pode-se confirmar os resultados do experimento
por meio dos dados das tabelas que apontam que há uma maior extensão da membrana externa e da interna mitocondrial na célula A do que na célula B. Tá bom? Tranquilo o primeiro exercício, né? Então vamos para o segundo. Segundo diz assim, ó, Federal da Paraíba. As organelas celulares, ele deu retículo endoplasmático liso, o rugoso, complexo de Golgi, lisossomos, peroxissomos e mitocôndrias. São encontrados em células eucariontes, em quantidades variáveis. Tá. Considerando essas informações, quer que se responda assim, ó. Escolha as duas das organelas citadas, exemplificando para cada uma um tipo de célula em que seja abundante. E já vejo a célula B. A célula B não, estou ficando louco. A letra B, na verdade. Então, ó, o retículo endoplasmático granuloso, que pode ser o rugoso, é a mesma coisa, e o complexo de Golgi, são organelas abundantes em células secretoras. Por quê? Porque eles vão atuar na secreção, como a gente viu no exercício anterior, né, que ele perguntava em qual das células tinha maior atividade de secreção. Na célula B, se eu não me engano, acho que tinha maior número de complexo de Golgi e do retículo endoplasmático granuloso. Por isso, aí nós temos a mitocôndria e o retículo endoplasmático não granuloso. São organelas abundantes nas células musculares. Por que nas células musculares? Porque tem maior metabolismo energético. Né? Mitocôndria, ela participa da respiração, né, para fabricar energia. E o retículo endoplasmático não granuloso para destoxificação. Por isso, tá bom? Então, bem tranquilo. E na letra B, relacione as organelas escolhidas no item A com a fisiologia das células exemplificadas. Então, ó, nós temos a célula secretora, que estão envolvidas com a secreção celular, logicamente, e na célula muscular, as mitocôndrias vão fornecer energia para contrair a célula, e o retículo endoplasmático liso vai ser importante no controle da liberação dos íons cálcio. Né? Aí aqui não precisava especificar, porque na resposta do vestibular estava esta orientação, eu copiei, mas não precisava, neste momento, né, pegar e exemplificar dessa forma bonitinha e tal, tá bom? Então, bem tranquilo, vamos por 3. Exercício 3 diz assim, ó, o desenho representa um corte longitudinal de uma secretora de mucopolissacarídeos da parede interna da nossa traqueia. Tá? Então, aqui ele te dá um desenho. Quando ele te dá o desenho, muito provavelmente a pergunta vai ser para indicar alguma parte da célula, né? Alguma organela, alguma função, e assim vai. Então, nós temos aqui, ó, de que maneira o muco produzido por esse tipo celular protege nosso aparelho respiratório. Letra B. Que estruturas celulares estão indicadas pelas letras, né? Faltou letras aqui, A, B e C, respectivamente. Quais são as funções das estruturas B e C? Então vamos ver a A primeiro. Ó. O muco ele vai reter as partículas poluentes e os agentes infecciosos. Isso aqui tem a ver com certeza com o aparelho respiratório. Né? A gente ainda vai estudar melhor o aparelho respiratório, o sistema respiratório, o corpo humano e tal, se eu não me engano, ano que vem. Né, mas a Lene comentou um pouco, né, do muco, dos cílios, né, que eles vão proteger o corpo contra essas partículas poluentes e agentes infecciosos. Tá? E na letra B nós temos que indicar, né, as estruturas celulares e as funções das estruturas B e C. Então vamos lá. Ó. O A, se esta aqui é um corte de uma célula secretora, né? Então, o desenho A aqui, né, serão de grânulos de secreção. Ah, grânulos, pode ser glândulas, podem ser células de secreção? Pode, tá? A letra B vai ser o complexo de Golgi, que está associado a liberar, né, o destoxificação. Na verdade, não, desculpa. Liberar coisas para fora da célula. Agora me fugiu a palavra. O C é retículo endoplasmático rugoso, porque tem ribossomos aderidos à membrana desta organela. Tá bom?
As funções das estruturas B e C, então, ó, retículo endoplasmático rugoso vai secretar proteínas que são transportadas para o complexo de Golgi, né, onde são modificadas e liberadas para o exterior da célula através de grânulos de secreção, ó, pelo processo de exocitose. Show de resposta. Então, ó, o caminho é proteína produzida no HER, retículo endoplasmático rugoso, vai ser transportada para o complexo de Golgi, onde serão modificadas e liberadas para o exterior da célula através dos grânulos de secreção. Show de bola, tranquilo, e vamos partir por exercício de número 4. Exercício 4 diz assim, ó, é possível marcar da Estadual do Rio de Janeiro, é possível marcar determinadas proteínas com isótopo radioativo a fim de rastrear sua passagem através da célula, desde a síntese até a excreção. Tá? Então vamos lá. O gráfico abaixo ilustra o rastreamento da passagem de uma proteína marcada por radioativamente por 3 compartimentos celulares. Tá? Então nós temos aqui um gráfico. Vamos ver a pergunta primeiro, depois a gente vai analisar o gráfico e já fica a dica aí para você também. Né? Primeiro a ver a pergunta, depois vai analisar o que ele quer saber. Tá? Então, ó, indica a sequência do percurso seguido por essa proteína através dos 3 compartimentos celulares ditados, na verdade aqui é citados, tá? É erro aqui de digitação mesmo, e a função de cada um dos compartimentos durante o percurso. Vamos lá. Você pode ver, você pode seguir a sua linha de raciocínio para escrever, ou você pode analisar o gráfico também, que é o que eu vou fazer agora. Então, ó, no começo, né, lá nos minutos, está aqui o que está em alto, o retículo endoplasmático granuloso. Então você sabe que no começo já é o retículo endoplasmático rugoso. Depois, ó, ele vai descendo e vai subindo o que? O complexo de Golgi. Chegou o complexo de Golgi, depois ele vai descendo e vai subindo o que? Vesículas de secreção. Que é basicamente essa imagem aqui, ó. É o que a gente acabou de citar aqui. Né? Então, ó, qual que vai ser a sequência? Então vai ser retículo endoplasmático granular, complexo de Golgi e vesícula de secreção. Olha que beleza. Então o REG tem a função de síntese de proteínas, porque tem ribossomo aderido à sua membrana. O complexo de Golgi vai ter a função de empacotar as proteínas pelas membranas que o complexo de Golgi tem, que serão destinadas para as vesículas de secreção, que vai se juntar com a membrana plasmática e liberar a proteína para fora da célula. E assim se acerta a questão e fica feliz. Tá bom? Exercício de número 5 e último. Então, ó, o Unicamp ele te dá um belo de um texto, né? Vou colocar as perguntas aqui. Aqui estou, opa, quase veio a resposta aqui. Então vamos ler a pergunta. É comum nos dias de hoje ouvirmos dizer: estou com colesterol alto no sangue. A presença de colesterol no sangue em concentração adequada não é problema, pois é um componente importante ao organismo. Porém, o aumento das partículas LDL, lipoproteína de baixa densidade, que transportam colesterol no plasma sanguíneo, leva à formação de placas ateroscleróticas nos vasos, causa frequentemente de infarto do miocárdio, que é o infarto mesmo do coração. Nos indivíduos normais, a LDL circulante é internalizada nas células através de pinocitose e chega aos lisossomos. Opa! Lisossomos, vamos lá. O colesterol é liberado na partícula LDL e passa para o citosol para ser utilizado pela célula. Tá. Como nós estamos falando sobre organelas, o que nos interessa é o lisossomo. Então, ó, o colesterol é liberado da partícula LDL no lisossomo. Que função essa organela exerce na célula? Simples, basta responder, realiza a digestão intracelular. Fechou. A pinocitose, então essa aqui é a letra A, já fechou. Letra B, a pinocitose é um processo celular de internalização de substâncias. Indique outro processo de internalização encontrado nos organismos e explique no que difere da pinocitose. Quem viu a aula de membrana plasmática está com a memória, sabe a diferença entre esses dois processos. Outro processo é a fagocitose, por pseudópode. Né? Então a internalização vai entrar, é um processo de endocitose. Né? Então olha aqui, ó. Outro processo de internalização é a fagocitose.
na qual partículas grandes são englobadas pelos pseudópolis, que são falsos pés, que eu acabei de falar, emitidos pela célula. O que vai diferenciar, né, esses dois processos é que na pinocitose as partículas são líquidas, né, dissolvidas em água, e na fagocitose não. E assim eu termino nessa nossa aula de bio. Volto agora com a aula de Biobem. Então, para quem já acabou essa aula, pode ir assistir a aula de Biobem. Então, espero que tenham gostado e até daqui a pouco.